Olá, bem-vindo novamente ao canal Fale com seu professor. Na aula de hoje nós teremos um exercício prático sobre os parônimos, homônimos e a ortoépia, assuntos das nossas primeiras aulas. Então, vamos iniciar nosso exercício. Aconselho que quem não acompanhou ou não assistiu às videoaulas anteriores postadas no canal, que retome seus estudos e assista videoaulas para que possa acompanhar-nos nos exercícios, na resolução dos exercícios, ok? Então, prossigamos. Nosso primeiro exercício: avalie o uso correto dos parônimos e homônimos em parênteses. Então, nós temos algumas frasezinhas e nós temos os pares de parônimos para avaliarmos qual aquele que se aplica mais adequadamente e corretamente, de acordo com a norma padrão. Então, na frase, não há mal tão mal que nunca cabe. Não há mal tão mal que nunca cabe. Então, o primeiro mal é com U ou com L, o segundo mal com U ou com L. Na frase B, José foi muito mal criado. Esse mal criado com U ou com L? Tudo junto ou separado? Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Como é que ficaria essa frase? D. Esta é a famosa história daquele homem. Também a questão do mal com U e com L. Você tem um mau caráter. Mau caráter com U ou mau caráter com L? Você tem um mau caráter. Mau caráter com U ou mau caráter com L? A alta do dólar deixou o câmbio a par ou ao par? O governo tomou medidas que vêm ao encontro ao movimento grevista. Veja que as frases são diferentes ao final. Dessa forma, as manifestações cessaram imediatamente. Desta forma, as manifestações se acirraram. Então, os sentidos são diferentes. Já deu tempo de responder? Então, vamos dar uma olhadinha. Não há mal tão mal que nunca cabe. Então, não há mal, advérbio, antônimo de bem, tão mal, adjetivo, antônimo de bom, que nunca acabe. José foi muito mal criado. Bem criado, mal criado. Portanto, mal criado com L. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Então, o mal, antônimo de bom, e o bem cruel. D. Esta é a famosa história daquele homem mau. Aquele homem bom, aquele homem mau. Adjetivo. Você tem um mau caráter. Você tem um bom caráter. É um adjetivo, portanto, mal com o antônimo de bom. A alta do dólar deixou o câmbio ao par, ou seja, no mesmo patamar. Estar a par significa estar inteirado, algo diferente, ter conhecimento de. O governo tomou medidas que vêm ao encontro do movimento grevista. Desta forma, as manifestações cessaram imediatamente, ou seja, o governo e o movimento grevista se alinharam, se entenderam. O governo tomou medidas que vêm de encontro ao movimento grevista. Dessa forma, as manifestações se acirraram. Governo e movimento grevista não se entenderam e, por isso, as manifestações foram acirradas ou intensificadas. Pegaram todas essas nossas primeiras frases? Podemos continuar? Então, continuemos. Ainda avaliando o uso dos parônimos e homônimos corretos, em parênteses. Eu fui ao encontro ao meu amigo, abraçando-o calorosamente. Chove demais ou demais nessa terra, junto ou separado?
Não fizemos nada senão chorar ou senão chorar? Se não chovesse tanto, chegaríamos a tempo, senão junto ou separado. Há quanto tempo você está aqui? Esse há é a preposição isolada ou há do verbo haver? Há 1 hora estou parado aqui. Há do verbo haver ou há preposição isolada? Daqui a 3 minutos sairemos. Há do verbo haver ou preposição? Em vez de ou ao invés de fazer regime, comia feito uma louca? Em vez de ou ao invés de ir trabalhar, foi ao shopping? Então, alguns segundinhos para vocês responderem. Podem pausar o vídeo também para fazer o exercício, né? Respondam antes de acompanhar as respostas do professor. Perfeito? Não colhem, não pesquem. Aí nós temos uma variação regional, né? Da cola e da pesca. E temos outros também, né? Aqui no meu estado se chama pescar, né? Em outros se chama colar. Então, podem pausar para responder. Nós prosseguiremos para as respostas. Então, nós temos: eu fui ao encontro do meu amigo, abraçando-o calorosamente. Né? Os dois foram ao encontro, ou seja, afinidade. Chove demais nessa terra. O advérbio, né? O ato de chover demais, demasiadamente. Não fizemos nada senão chorar. Senão a preposição tudo junto. Se não chovesse tanto, chegaríamos a tempo. Oração condicional. Então, se não chovesse tanto, chegaríamos a tempo. Há quanto tempo você está aqui? Há no sentido de tempo decorrido, né? Então aí é o verbo haver, verbo existencial, ok? Há quanto tempo você está aqui? Há 1 hora estou parado aqui. Também há do verbo haver, verbo existencial, ok? Daqui a 3 minutos sairemos. Então, daqui a 3 minutos sairemos. Há preposição isolada. Ao invés de fazer regime, comia feito uma louca. Ou seja, o contrário, né? Fazer regime e comer muito são coisas contrárias. Ao invés é sempre para usar quando as coisas são opostas. Tem significados antagônicos. Em vez de trabalhar, foi ao shopping. Em vez de trabalhar, foi ao shopping. Não necessariamente shopping e trabalhar são coisas contrárias. Inclusive, você pode fazer as duas no mesmo dia. Então, é apenas em vez, em lugar de, né? Em lugar de trabalhar, foi ao shopping. Pegaram as dicas e os exercícios? Dúvida, retorna às nossas videoaulas e retoma as explicações do professor. Continuando. Avalie o uso correto dos parônimos e homônimos em parênteses. Há muito deixamos de nos ocupar com coisas tão pequenas. Daqui a alguns dias tudo mudará. Partiremos dali a alguns dias. Esses ais são a do verbo haver ou a preposição? Nada falou acerca de nossas propostas. Tudo se perdeu há cerca de 15 dias. Partiu a fim de procurar trabalho. Exercíamos uma atividade afim. Todos os demais já haviam saído. Se não atenderem nosso pedido, sairemos às pressas. Temos que conversar, senão não saberemos disso. Tic-tac, tic-tac. Tempozinho para vocês responderem as questões e escrever a frase adequadamente de acordo com a nossa norma padrão gramatical. Então avaliem as proposições e vejam qual o emprego ideal, normativo e correto, né, das expressões entre parênteses.
Lembrando que podem pausar o vídeo para responder o exercício com calma, né? E nós prosseguiremos para a correção. Então, a correção nós temos: há muito deixamos de nos ocupar com coisas tão pequenas. Há do verbo haver. Daqui a poucos dias tudo mudará, né? A preposição isolada. Partiríamos dali a alguns dias. A preposição isolada. Nada falou acerca de nossas propostas. Acerca de, tudo junto, ok? Sem o verbo haver, ou seja, no sentido de sobre, né? Tudo se perdeu há cerca de 15 dias. Então, verbo haver, porque aí é sentido de tempo decorrido, ok? Partiu a fim de procurar trabalho, com uma finalidade, né? A de procurar trabalho. Exercíamos uma atividade afim, ou seja, atividades com proximidades, ok? Atividade afim. Todos os demais já haviam saído, o advérbio demais, né? Aí utilizado quase como um substantivo, já que vem com o artigo antes, né? Substantivado, ok? Todos os demais já haviam saído, né? Funcionando como uma espécie de pronome indefinido. Se não atenderem nosso pedido, sairemos às pressas. Se não, início da oração condicional, como já vimos. Temos que conversar, senão não saberemos de nada. Senão, preposição. Nossa próxima questão. Qual a resposta correta aí? Pouco há a considerar em relação a quem se comporta tão mal. Pouco há a considerar em relação a quem se comporta tão mal. Como é que fica esse pouco há a considerar em relação a quem se comporta tão mal? Então respondam, podem pausar o vídeo para o tempo da sua resposta para avaliar adequadamente a proposição. E nós temos como resposta a letra B. Pouco há a considerar em relação a quem se comporta tão mal. Pouco há do verbo haver, né? A preposição isolada depois, com relação a, ok? Que teria até crases em alguns casos, mas nesse caso não, de pronome, o pronome quem, ok? Pronome interrogativo. E se comporta tão mal ou tão bem, ok? Então, o advérbio. E nossa próxima questão. Avalie o uso correto dos parônimos e homônimos em parênteses. Ele precisa entender ou entender? Que foi contratado para entender ou entender? A filial local. Os gerentes nacional não irão delatar ou dilatar os prazos, nem dar dispensa ou dispensa para ele. Delatar ou dilatar de onde vêm os atrasos na entrega dos produtos. É eminente ou iminente que os prazos para informar ou informar acerca do aumento, acerca do, junto ou separado, do aumento dos valores para custear ou custear as obras farão o novo cliente destratar ou distratar o acordo legal. Eu trouxe um cenário com 6 opções de ações possíveis para não termos de cessar ou cessar a negociação. Então nós temos todo um período composto, todo um parágrafo aí com muitos parônimos problemáticos, que foi tema das nossas últimas aulas. Qualquer coisa, reveja os vídeos, né? Por isso que é bom videoaulas, né? Você pode retornar até o seu entendimento estar completo.
Então, a frase correta fica: ele precisa entender, compreender, né? Que foi contratado para entender, ou seja, administrar, fazer vigilância, a filial local. Os gerentes nacionais não irão dilatar, ou seja, expandir, né, os prazos, nem dar dispensa, ou seja, liberação, para ele delatar, ou seja, entregar, né, de onde vêm os atrasos na entrega dos produtos. É iminente, ou seja, está para acontecer, que os prazos para informar, né, ou seja, dar a notícia, acerca do aumento dos valores, acerca preposição, ok? Para custear, ou seja, bancar financeiramente, as obras farão o novo cliente destratar, ou seja, findar o acordo, né? Findar o acordo legal, por fim ao acordo. Eu trouxe um cenário com S é uma possibilidade de 6 opções, né? Uma cena, ok? Com 6 opções de ações possíveis para não termos de cessar, ou seja, findar a negociação. Então a frase correta é: a construção desse período na norma padrão é: ele precisa entender que foi contratado para entender a filial local. Os gerentes nacionais não irão dilatar os prazos nem dar dispensa para ele delatar de onde vêm os atrasos na entrega dos produtos. É iminente que os prazos para informar acerca do aumento dos valores para custear as obras farão o novo cliente destratar o acordo legal. Eu trouxe um cenário com 6 opções de ações possíveis para não termos de cessar a negociação. Perfeito? E nossa última questão, uma questãozinha de vestibular, né, de processo seletivo da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma questão que também trata de parônimos. Então, a carta proíbe a discriminação entre o homem e a mulher. O vocabulário sublinhado, ou seja, discriminação, era denominado parônimo. Parônimo da palavra discriminação, com E, né? O item abaixo em que houve erro porque houve troca de parônimos é, então, a múltipla escolha de A E. Qual aquela em que há erro de uso de algum parônimo? Os acertos do discurso presidencial necessitam de confirmação? Não me parece que há algo errado aí. As conjecturas do economista português foram implantadas para nossa reflexão? Também não me parece ter parônimo usado erroneamente aí. O ministro pretendia proscrever para o presidente uma certa cautela nos discursos. Vamos ver, né? Na iminente situação de perigo, o ministro preferiu adotar uma solução mais drástica. O corrupto pretendia rapar todas as contribuições da campanha eleitoral. Então vamos ver a resposta. C. O ministro pretendia prescrever, não proscrever, né, para o presidente uma carta com certa cautela, ok? Então, o ministro pretendia prescrever para o presidente uma carta com certa cautela nos discursos. E assim findamos nosso exercício. Eu espero que vocês tenham treinado, né? Qualquer coisa, retorne a videoaulas, né? Retorne as nossas videoaulas aqui no nosso canal e retire as suas dúvidas e voltem a responder o exercício, a avaliar novamente as frases, sempre pausando antes de verem a resposta do professor, ok? Então, até a próxima, bons estudos. Se gostou, se inscreve e dá o like e deixa o seu comentário, a sua avaliação aí sobre nossas atividades. Até a próxima!